Seja bem-vindo ao canal SBM Audiolivros. Para ter acesso aos audiolivros completos, entre em contato conosco pelo QR Code ou pelo link do comentário fixado no vídeo para entrar em nosso canal do Telegram, onde fica nosso acervo de audiolivros, e você também pode pedir para fazermos o audiolivro que você desejar em português ou em tradução mecânica. Para participar do nosso canal do Telegram, cobramos o valor de R$ 12 por mês. Parte 1 no início. A barra de seu manto negro ia cerrando o mato alto conforme ele caminhava, seu ritmo frenético incitando pequenos sons revoltosos que lhe retumbavam entre os ouvidos a cada passo. Mãos de calor o agarravam, e a vestimenta pesada o sufocava. Cyrus de Nara ouvia o coração palpitar no peito, pânico gerando mais pânico à medida que ele lutava contra o impulso de correr. Sentia-se como a chuva em busca do rio, tentando em vão encontrar o caminho de casa. Às vezes, congelava no lugar, e sua cabeça fazia movimentos rígidos de pássaro, recuperando o fôlego como se tivesse visto um fantasma. Não um fantasma. Algo muito pior. Era inútil se desesperar, lembrou a si mesmo. Não adiantaria perder a cabeça. Se servisse de algo, Cyrus a teria entregado de boa vontade ao palácio, onde ela teria vivido para sempre com seu pai, o rei, e sua miríade de opressões. Mas o jovem príncipe tomara a decisão mais acertada em meio à crise, aventurando-se por plantações próximas. Sua respiração tremulava. Ele se forçou a desacelerar para conseguir pensar com calma. O mato alto era pontilhado com tocas de esquilos camufladas por ervas daninhas e flores selvagens. Já torcera o pé várias vezes, e apesar do desespero da fuga, Cyrus sabia que não podia se dar ao luxo de se machucar. O caminho que percorria continha os resquícios de uma antiga linha de trem, hoje quase invisível, não fosse pelos frisos de ferro corroído no chão, em meio à anarquia floral que se espalhava ao redor. Entre outras criaturas, sabia-se que serpentes neon cochilavam sobre a grama quente, com um apetite feroz que poderia ser facilmente desperto. Quantas vezes em sua infância, Cyrus não saíra mancando em agonia, com o veneno transbordando nas veias. Havia perdido a conta. Quando criança, achava emocionantes tais aventuras. Aprendera com o tempo a agarrar a serpente pela cabeça com um único movimento do punho e a soltar fumaça entre os dedos, para que a cobra rastejasse para longe. Costumava adorar estes campos. Desafiar árvores para duelar, cavar em busca de tesouros que ele mesmo havia enterrado. Cada manobra era um novo desafio, uma nova fera, uma nova ânsia de vencer. A jornada agora não era nada mais do que necessária, e nada menos do que devastadora. A vida, ele temia, jamais seria a mesma. Seu coração bateu mais forte quando se aproximou da entrada do antigo túnel do trem, cujo interior em ruínas era sufocado por uma tapeçaria de trepadeiras e pelo cheiro de vida, tão perfumado que irritava a mente. Raios de sol e pássaros de asas azuis atravessavam as rachaduras da estrutura apodrecida, enquanto flores sonolentas desabrochavam e partículas de poeira suspensas no ar dançavam sob seu brilho. O túnel era como um portal para outro mundo, um mundo no qual, um dia, ele sonhara viver para sempre. Um gafanhoto verde agarrou-se ao ombro do jovem assim que ele entrou no túnel. O contraste entre o brilho e a escuridão parecia um grito no vazio. Cyrus puxou o manto sobre o corpo, sentindo a dor do luto entre as costelas. A uma distância cada vez menor, a visão de tantas formas verdes transformou-se em uma explosão de branco. Um emaranhado de nuvens na altura da cintura ergueu-se do chão. Ele atravessou esse estranho trecho com cuidado, pois a experiência não era diferente de cruzar a geada. Suas pernas já estavam começando a congelar quando o caminho de nuvens se dissipou sob seus pés. Cyrus reprimiu um arrepio. Um véu palpável de magia sempre pairava sobre os muitos hectares que cercavam as residências dos profetas de Tulã, envolvendo o templo central e suas muitas dependências. Na verdade, eram poucos os que sabiam que o antigo túnel ferroviário levava àquela antiga propriedade, e menos ainda os que tinham permissão para percorrer aquele caminho. O príncipe tulaniano tinha 3 anos na primeira vez em que visitara o território sagrado. Desde seu nascimento, ele se mostrara uma criança irritadiça. Chorava com facilidade, fazia birra e, mesmo consciente de que sabia falar, recusava-se a pronunciar meia palavra. No dia em que sua babá lhe acariciou a cabeça e disse que ele era lindo apesar de idiota, ele atirou um bloco de madeira no rosto dela.
Só quando a mulher respondeu com fúria foi que Cyrus se lembrou de que a violência era desaprovada. E quando ela se virou, o menino correu em direção a uma janela aberta, registrando o grito horrorizado da babá quando a atravessou, rolando como uma batata. Quicou 3 vezes no telhado íngreme antes de aterrissar no chão, onde saltou uma última e inesperada vez. O menino arranhara com gravidade as mãos e os joelhos. Hematomas formaram-se no dorso de um braço e em sua bochecha. Mas ele não chorou. Como um tatu se desenrolando, Cyrus levantou-se devagar, tirando as mechas acobreadas de cabelo do rosto com suas mãozinhas sujas, e, surpreso, descobriu-se no centro de um halo. Nunca vira profetas de perto. Eles o olhavam de rosto semicoberto, vestindo mantos pretos tão escuros que pareciam abrir buracos no mundo. "Aí está você, pequenino", ele ouviu alguém dizer. A criança coçou a cabeça, maravilhada, em dúvida com aquela voz em sua cabeça. Cyrus riu e, encantado, pronunciou suas primeiras palavras em voz alta. "Isso é mágica", disse. A babá ainda estava gritando quando chegou correndo ao jardim, com metade da criadagem do palácio atrás dela, todos histéricos. Seus serviços, ela mais tarde ficaria sabendo, não seriam mais necessários. Foi naquele fatídico dia que Cyrus decidiu quem gostaria de ser, e essa convicção enraizou-se cada vez mais nele com o passar dos anos. O rei e a rainha consideraram aquela uma feliz descoberta, já que o menino não nascera para ascender ao trono e precisaria de uma ocupação menos importante, embora igualmente digna. Cyrus de Nara era, claro, o segundo filho, não o herdeiro. Seu irmão mais velho é quem seguira os passos de seu pai desde a primeira infância. Seu irmão mais velho é que fora preparado para uma vida de luxo e poder. Cyrus, por sua vez, passara todo o tempo livre de sua infância brincando no túnel secreto ao seu bel prazer, com flores desabrochando entre os cabelos, conforme atravessava as nuvens em direção aos braços dos profetas. Ao longo dos anos, ele se dedicara ao estudo das profecias e dos feitiços, preferindo as maravilhas misteriosas do etéreo à concretude do mundo material, e por isso tinha de aturar a zombaria de sua família real. Aprender o básico da magia eles até podiam entender, mas ninguém acreditava que um príncipe estaria disposto a renunciar ao seu título e recusar uma fortuna de herança para se juntar aos profetas sem nome. Cyrus não se importava. Guardara seu ouro e suas joias, cortara o cabelo e resumira seu guarda-roupa a simples trajes pretos. Fizera os primeiros votos em seu aniversário de 18 anos e passara o ano e meio seguinte vivendo no templo, raramente saindo da propriedade enquanto se preparava para a cerimônia final. Ele era um dos alunos mais jovens autorizados a avançar ao 1º grau de sacerdócio. E, agora, ao se aproximar de seu 20º aniversário, estava a apenas algumas semanas de receber suas vestes oficiais e ter seus lábios selados por uma magia que para sempre o deixaria. "Pare!" Cyrus congelou, perdendo o fôlego. O caminho envolto em geada o levara ao telhado de um chalé de pedra, um dos muitos na meia-lua de casas que pertenciam ao território dos profetas. O jovem príncipe estava agora sobre uma dessas casas, com uma camada esponjosa de musgo sob as botas. Seus medos intensificaram-se quando ele ergueu a cabeça. Nunca lhe fora proibida a entrada naquele território. Lentamente, ele encarou seu velho professor. O homem deslizou adiante, com suas vestes escuras como que sombreando o movimento. Os profetas de Tulã distinguiam-se por seus mantos pretos. O curioso tecido, carregado de segredos, brilhava como metal líquido. O homem então puxou o capuz um pouco para trás, expondo parte de seu rosto à luz. Sua pele morena, apesar da idade avançada, era lisa, mas seus olhos estavam leitosos de catarata. Sua atitude não era de censura, porém. Uma compaixão parecia emanar do âmago daquele homem. Cyrus entendeu de imediato. "Vocês já sabem", ele disse de modo inaudível. O profeta assentiu. "Sempre soubemos, mas não deveríamos interferir." O jovem príncipe sentiu o coração contrair pela revelação. As palavras soaram como uma traição, mesmo que, de modo racional, ele compreendesse. Profetas eram condenados a carregar conhecimentos e, ao mesmo tempo, restritos a limites rígidos. Por mais poderosos que fossem,
Sacerdotes e sacerdotisas não podiam obstruir o livre-arbítrio alheio, e não lhes era permitido oferecer orientação, exceto se fossem consultados. Cyrus entendia tudo isso melhor do que a maioria das pessoas. Ainda assim, um calor encheu seus olhos, pois agora ele sabia, com uma certeza categórica, que seus sonhos estavam acabados. Seu propósito de vida nunca mais seria o mesmo. Nunca se tornaria um profeta. Tudo o que ele sempre quisera, tudo pelo que tinha se esforçado. Sua vida, seu futuro. O professor acenou com a cabeça mais uma vez, de forma lenta, fazendo Cyrus cair no chão, de onde pôde ver as paredes violáceas do templo atrás deles, erguendo-se às alturas. Com o coração recém-partido, o príncipe testemunhou a barreira sendo erguida entre os dois corpos. A magia o excluía daquele mundo. Aquele território sagrado jamais seria seu lar. Por favor, ele implorou. Vim em busca de seu aconselhamento. O profeta abanou a cabeça devagar. Há apenas 2 escolhas, meu pequeno. Cyrus prontificou-se a falar, com uma frágil esperança formando-se em seu peito. Mas o velho professor ergueu a mão para impedi-lo de continuar. Foi com inconfundível pesar que o homem o encarou e disse: alguns poderão morrer. Ou muitos. O que você está comendo uma laranja? Ao dizer isso, Kamran virou o rosto tenso de consternação, observando a jovem sentada sob o céu noturno ao lado dele. Fazia horas que voavam pelos céus. E, enquanto ele só ficava mais e mais gelado e inquieto, ali estava a senhorita. Huda, meio inclinada sobre o pássaro mágico, maravilhando-se com as estrelas e devorando uma fruta como se fosse a heroína de um romance. Sim, por quê? Ela estava prestes a levar mais um gomo à boca, mas parou, parecendo assustada. Ah, perdoe-me, Alteza. Quer um pedaço? Estendeu a mão grudenta, sobre a qual repousava um gomo melado, e Kamran recuou. Ela lhe oferecera o gomo que estava levando à boca. A moça parecia desconhecer as boas maneiras. Não, ele respondeu de modo cortante. Como a senhorita Huda encontrara a fruta cítrica, ou como ela pensara em pegá-la em meio ao caos, ele nunca saberia, pois não tinha a intenção de conseguir surrupiar algumas frutas de uma bandeja que estava passando quando fugimos do palácio. Ela explicou, pausando para mastigar e engolir. O brilho das estrelas iluminou seus movimentos grosseiros e seus olhos vidrados, que o encaravam com uma admiração mal disfarçada. Espero que não se importe. Fico um pouco fraca entre uma refeição e outra. Kamran exalou um som indiferente e virou-se de volta. Ele não queria iniciar uma conversa. Por um bom tempo, aquela improvável caravana não pôde se comunicar, pois o barulho constante e as turbulências da viagem tornavam as conversas impossíveis. Mas o vento por fim se acalmara, e o alívio entre o quinteto tornara-se quase palpável. As impressionantes feras aladas que os carregavam se uniram em uma formação compacta ao iniciarem sua lenta descida para Tulan. Não faltava muito para aterrissarem. A mente de Kamran estava inundada de medo e exaustão. Por mais grato que estivesse pelas circunstâncias extraordinárias de sua fuga, o brilho daquela jornada começava a diminuir sob a constante agitação de seus pensamentos. Ele não queria papo com ninguém. Ah, será que eu posso comer um pedaço? Omid interrompeu, ansioso, falando na língua Feshtun. Estou com tanta fome. O menino estava decidido a só se comunicar em Feshtun, enquanto os outros respondiam em Yardans. Aquele novo sistema conferia às conversas uma textura interessante, tendo sido criado após a descoberta, para a extrema alegria de Omid, de que todos ali eram fluentes em Feshtun. Até mesmo a senhorita Huda. Kamran surpreendera-se quando soube que a moça, filha ilegítima que era, fora educada como uma dama. Ele sabia que isso o tornava cruel, mas não podia se condenar pelo pensamento. Era de fato surpreendente que alguém de origem incerta como ela tivesse sido criada sob os cuidados de uma governanta. Se bem que o pai dela era mesmo conhecido por sua excentricidade. Também gostaria de um pedaço, se ainda houver, acrescentou Din, o boticário. O aroma está divino. Era verdade. O ar ao redor deles parecia perfumado por essência de laranja. Mas enquanto a senhorita Huda partia os gomos para compartilhar com os outros, as vozes e trocas animadas apenas provocaram ainda mais o príncipe. Ele mal tolerava a maioria dos membros daquele improvável grupo quando estava de ótimo humor. E agora, sentindo-se cansado e inquieto,
Sua paciência estava curtíssima. Deixe-a em paz, sussurrou Razan, com seu tom familiar de censura. Ela não tem a intenção de irritá-lo. Quem? A senhorita Huda. Kamran assimilou essas palavras com surpresa, virando-se para encarar o velho amigo como se tivesse sido insultado. A senhorita Huda? Acha que eu me preocupo com o que passa pela cabeça da senhorita Huda? Razan não sorriu, embora seus olhos parecessem se divertir com alguma piada particular. Ah, não? Penso sobre ela, se é que penso. Apenas quando me choco com a deselegância de sua mente. Razan fez uma careta. Isso não me parece justo. Você viu quando ela tentou devorar uma nuvem? Ele continuou, em tom ainda mais baixo. Com aquela mandíbula, dá para imaginar? Ele imitou as mordidas com a mão, virando a cabeça como louca, fazendo uma voz ridícula, apenas para divertir o menino. Ela não parece ter nenhum senso de etiqueta. O rosto de Razan permaneceu impassível quando ele disse: Acho que ela chamou de voz do monstro comedor de nuvens. Ah, e você aprova esse comportamento? Nem todos se levam tão a sério quanto o senhor. Não tem a energia para tanto, tampouco o interesse. Está insinuando que sou vaidoso? Não estou insinuando, Kamran. Estou afirmando com todas as letras. Você é um palhaço. Que bom, então, que não fico me olhando no espelho por muito tempo, contemplando os contornos do meu rosto. Com relutância, Kamran abriu um meio sorriso. Nunca lhe foi permitido renunciar ao peso esmagador de suas expectativas imperiais. Razan falou, baixinho, olhando ao longe. Outros não carregam tal fardo, e isso não os torna inferiores. Kamran balançou um pouco a cabeça, avaliando mais uma vez a senhorita Huda à distância. Quando se forçava a ignorar aquele vestido horroroso, era capaz de distinguir seus traços mais graciosos. Ela não era uma moça feia, ele apenas julgava que lhe faltava refinamento. Ela era escandalosa, indelicada e infantil, e ficar perto dela o deixava desconfortável, como se suas roupas fossem 2 tamanhos menores do que deveriam. Ela riu. Então, riu até seu corpo chacoalhar, e ele se virou com tudo para o outro lado, como se aquele som alegre arranhasse seus nervos. Se ao menos eu pudesse me dar ao luxo de ser tão relaxado, murmurou. Seria como uma brisa fresca no inferno. Razan dirigiu-lhe um olhar triste de compreensão, e Kamran, decidindo que merecia um pouco de descanso de suas punições mentais, permitiu-se acomodar-se melhor no assento. Ele estava montado sobre Simorg, o lendário pássaro fêmea que lhe oferecera uma chance de fuga em seu momento de maior desespero. Os outros estavam distribuídos sobre as costas dos 4 filhotes de Simorg. O príncipe arduniano não sabia o que esperar ao montar naquela imponente e magnífica criatura, com uma envergadura do tamanho de um salão de baile. Ele ficara tão impressionado e grato pelo privilégio de sua companhia, que não lhe ocorrera questionar se a longa jornada entre Ardúnia e Tulan seria fácil. Já era ruim o bastante que tivesse sido unido à força aquelas almas perdidas. A única ligação entre todos ali era uma enigmática jovem que cruzara a vida deles. Mas somando-se isso à exaustão, à fome, ao medo e ao luto mal digerido, a própria existência de seu corpo parecia agora intolerável. Kamran queria Alizé e nada mais, e por isso fora forçado a unir-se a um órfão, uma bastarda e um misantropo, como se sua vida fosse um jogo de tabuleiro e ele não tivesse escolha a não ser jogar com as cartas que tinha à mão. Considerando-se como Alizé era reservada com relação à própria vida, aqueles eram figuras de fato peculiares. A verdade era que, caso não houvesse sido tão obstinado em sua busca pela jovem, talvez tivesse experimentado a felicidade de não conhecer nenhuma daquelas pessoas. Para agravar ainda mais seu mau humor, o calor que acometia o corpo do príncipe estava mal distribuído. Apesar da quentura do pássaro, suas extremidades estavam quase dormentes de frio. O arco e aljava de flechas pendurados nas costas pareciam cravar sua carne, e embora ele não fosse admitir isso em voz alta, já fazia 1 hora que tentava ignorar sua necessidade de ir ao banheiro. Apesar de tudo isso, Simorg provou ser uma montaria certeira e confortável, e as penas sedosas e iridescentes eram como uma almofada para o corpo cansado de Kamran. Fazia dias que ele mal dormia. Tão abalada estava sua vida. Se ao menos pudesse se certificar de que não cairia, Kamran poderia ter cochilado apoiado no pescoço da ave. Agora, à medida que os movimentos suaves e constantes do voo o embalavam, ele lutava para manter os olhos abertos.
Em silêncio, agradecia a bofetada estimulante que o vento frio às vezes dava em seu rosto. Você continua com fome? Kamran virou-se, uma brisa despenteando seu cabelo, mas logo percebeu que a pergunta não fora dirigida a ele. A senhorita Huda havia conseguido uma banana em algum bolso secreto nas dobras ondulantes de seu vestido horroroso, e agora tentava, sob a imensidão escura do céu, entregá-la a Omid, cujos olhos brilhavam, embora sua boca ainda estivesse cheia. Ele se esforçou para pegar a fruta, e em um momento que fez Kamran enrijecer em seu lugar, os dois trombaram a cabeça e quase despencaram em queda livre. Omid e a senhorita Huda caíram na gargalhada na mesma hora, encantados por quase terem se matado de tanta estupidez. Até Din, o mais rabugento dos 4 viajantes, conseguiu sorrir. Aquilo despertou em Kamran uma fúria irracional. Não entendia que o que sentia ao observá-los não era bem raiva, mas uma mistura de inveja e ressentimento. Omid, a senhorita Huda e Din acompanhavam-no naquela jornada apenas por um pouco de aventura, por um toque de magia. Não estavam ali como ele, em uma luta desesperada pela própria vida, seu trono e seu legado, que pudessem cair tão facilmente na risada e compartilhar um lanche enquanto trocavam gracinhas. Tudo aquilo lhe causava uma profunda indignação ardente. No fundo, ele desejava a mesma alegria, mas incapaz de expressar esse sentimento até para si mesmo, embarcava em sua irritação, permitindo que os braços tão bem conhecidos da raiva o envolvessem ali, sentado sob o céu, deixando-se devorar aos poucos por desconhecidos. Os pensamentos sobre Alizé, é claro, agigantavam-se ainda mais. 2 Alizé, tocou um dedo no chão e pôs-se a desenhar formas no solo irregular. A textura esfolava um pouco sua pele. Ela estava sozinha sob a escuridão gelada, bem no centro de uma vasta planície de depósitos de sal que parecia se estender rumo ao infinito em todas as direções. Os cristais brancos amontoavam-se no solo, formando uma crosta dura, reluzindo um brilho de diamantes triturados ao luar. De modo distraído, ela lambeu um pouco do sal do polegar, fazendo uma careta ao sentir o calor difuso aquecer sua língua. Seus pensamentos agitaram-se ao olhar ao longe, observando a espessura da noite salpicada de estrelas. Alizé sabia que havia também vagalumes na atmosfera de Tulan, e o brilho do céu estava tão denso que ficava leitoso em alguns pontos. Era como se uma criança tivesse pressionado a mão nos céus e espalhado todo o seu lume, mas nem toda aquela maravilha conseguia distrair sua mente. Cenas das últimas horas continuavam a assombrá-la, com sons tamborilando sem parar contra seus ossos, as lembranças das sensações arrepiando sua pele. Mesmo ali, rodeada de quietude, ela não conseguia encontrar silêncio algum. Horas antes fizera o impensável. Após 18 anos escondida, Alizé enfim saíra das sombras. Expusera-se como a rainha perdida de Aria, em uma atitude perigosa por vários motivos, e o principal deles era que não estava preparada para desempenhar tal papel. Não possuía nenhum trono, nenhum exército, nenhum plano, e nem um grama da magia poderosa que lhe fora prometida para que conseguisse reinar. Naquele momento, era mais provável que fosse assassinada do que venerada, mas ela sabia que não tinha escolha, a não ser emergir, mesmo que ainda inacabada sob os holofotes. Após rumores de sua chegada a Tulan correrem pela cidade real, milhares de djinns invadiram o castelo à sua procura, exigindo provas de sua existência. A multidão mostrara-se selvagem e frenética, clamando por uma espiada na lendária rainha, ameaçando responder com violência caso ela fosse ferida. Era bom, então, que o corte em sua garganta fosse discreto demais para ser percebido por uma multidão à distância. Infelizmente, o rebuliço atraíra de imediato a atenção de Sarra. A rainha-mãe passara pelo choque e pelo horror de avistar Alizé momentos antes de se apresentar às massas, saindo do quarto de Cyrus com um vestido curto e ensanguentado, o pescoço sangrando e toda a dignidade que fora capaz de reunir. Sarra observara o ferimento e o estado de constrangimento de Alizé. Depois passara aos olhos enlouquecidos e ao torso nu de seu filho, e então o semblante dela pareceu transmitir algo como uma aversão assassina. Alizé arrumara, nervosa, o vestido sujo, sacudindo toda a saia para que chegasse até os pés antes de se apressar para explicar a situação. Mas Cyrus lhe dirigira um olhar tão severo
que o nosta enfiado dentro de seu espartilho se acendeu, e a queimadura suave a fizera permanecer em silêncio. Sarra apenas dera uma risada zombeteira, ainda que o assunto não tivesse sido abertamente discutido, pois parecia agitada demais pela urgência da multidão lá fora. Os milhares de djinns tumultuosos atrás dos muros do palácio. Sua única indulgência fora lançar um olhar penetrante para o outro lado do corredor, onde 4 jovens esnodas boquiabertas haviam caído uma sobre a outra, em um estado de choque quase cômico, antes de dirigir um sorriso sombrio para Alizé. Clareie sua mente, menina, ela disse com um suave tom ameaçador. Se a multidão não a matar esta noite, a fofoca que virá depois talvez a mate. Alizé apertou os olhos ao se lembrar disso, e sua pele se aqueceu com um resquício de constrangimento. Em grande parte, a verdade estava muito longe de ser escandalosa, é claro. Aliás, Sarra se alegraria ao saber que ela e Cyrus estavam apenas tentando se matar. A noite deles fora atordoante. Depois de horas cuidando de Cyrus após o ataque brutal do diabo, o rei semidelirante conseguira transportá-los de volta aos seus aposentos, onde pouco depois os dois tiveram uma briga explosiva. Ela e Cyrus haviam se enfrentado em um duelo de espada, trocado golpes e palavras acaloradas. No final, ele a derrotou não com uma arma, mas com uma sequência de declarações apaixonadas que a deixaram arrasada. Ela tocou o pescoço de forma distraída, fazendo uma careta ao sentir o sal em seus dedos sobre a ferida aberta. Trouxe então os joelhos para junto do peito e se abraçou com força, mordendo a bochecha por dentro para que seus dentes não tiritassem de frio. Como ela poderia ordenar seus pensamentos em meio a tantas sensações mal compreendidas? Tantos desejos para administrar? Nunca soube o que a esperaria quando enfim ascendesse ao trono Djinn, embora já lhe tivesse passado pela cabeça que qualquer tentativa disso fosse ser recebida com suspeita e fúria. Ela havia se preparado para se defender contra as acusações de fraude. Presumira que seria forçada a provar, de alguma maneira, que era a legítima herdeira do trono. No momento em que ela pisara sobre a balaustrada, porém, a multidão parecera se encolher, como se tivesse sido atingida por uma força desconhecida. Seus clamores ensurdecedores cessaram de repente, e o silêncio tornara-se tão completo que Alizé pôde ouvir a própria respiração. Os momentos iniciais foram os mais aterrorizantes. Os segundos arrastaram-se enquanto o coração batia contra suas costelas, e o pânico a tomava. Ela não tivera tempo para pensar ou se preparar, e preocupara-se em falar algo grandioso ou, ao menos, inspirador. Suas primeiras palavras públicas seriam sem dúvida lembradas ao longo da história, repetidas pelas ruas. Ela queria discursar para eles. Mas então, ela os encarara com mais atenção. O que viu foram djinns exaustos após longas horas em pé, gritando. Só se podia ouvir o choro abafado dos bebês nos colos cansados de seus pais, enquanto crianças maiores dormiam aos seus pés. Os mais velhos apoiavam-se sobre suas bengalas, e os mais jovens encaravam-na com olhos tensos e fervorosos. Cada rosto expressava fadiga e uma esperança trêmula, e uma sede causada pela simples desidratação. De modo gentil, ela então dissera: "Meu querido povo, deixe-me primeiro lhes trazer água." O resultado fora um caos devastador. Como estavam tão certos de sua identidade, ela não sabia. Não era algo que pudesse questionar sem prejudicar sua credibilidade. Mas ao ouvir suas palavras, eles pareceram obter a prova necessária, e assim tornaram-se ainda mais histéricos, alguns chorando de forma descontrolada, outros desmaiando nos braços de familiares ou até de estranhos. Alizé fizera menção de ir ao seu encontro, decidida a nutrir e hidratar aqueles milhares de pessoas, mas Cyrus interviera, saindo das sombras, interrompendo seu movimento com um olhar já conhecido de fúria. "Você não se colocará em risco", dissera. Ela mal assimilara sua irritação, mal abrira a boca para protestar antes que ele se virasse para um criado próximo e desse ordens que ela não pudera ouvir. Cyrus, rei de Tulã, não estava mais com o peito descoberto. Vestira-se com um suéter básico, um sobretudo e um chapéu de pele que lhe cobria a testa. Seu cabelo cor de cobre era seu único luxo. Tudo da cor preta. Ela não conseguira desviar o olhar ao vê-lo desempenhar essa pequena tarefa, fascinada por sua postura inabalável. Havia apenas horas que ele fora torturado pelo diabo
e quase morrera. Depois, foi atacado pela própria Alizé, depois por sua mãe, e tudo isso em meio à ameaça de violência contra seu lar. Um golpe atrás do outro, sem pausa nem descanso, e ainda assim, ele permanecera composto. Sorria um pouco ao se dirigir ao criado, com maneirismos gentis, mas firmes. Ele não havia hesitado. Após resolver a questão prática, Cyrus virou-se, atraído pela força do olhar dirigido a ele. Ela também havia se trocado antes de se dirigir à multidão, usando agora um dos mantos de Cyrus, que ele insistira que serviria de proteção contra o frio e como um modo de cobrir o vestido manchado. Mas ela logo pôde sentir o calor do olhar dele em outro lugar, demorando-se primeiro em seu pescoço, depois sobre as linhas ocultas de seu corpo. Ele mediu as dobras do traje emprestado, as mangas demasiado longas, os muitos centímetros da barra arrastados ao redor dos pés dela. O olhar dele continha toda a inconstância de um eclipse, a raiva quase sobrepondo-se ao desejo. Alizé tinha ficado zonza sob aquela inspeção, sentindo a pele picar nos locais tocados pelo olhar dele. Não saberia descrever tal sensação. Era como uma languidez ofegante. Ninguém nunca a olhara da forma como ele a olhava, como se a simples visão dela pudesse ser fatal. Ela abriu os lábios sob o peso de seu desejo silencioso, o som do nome dele pesando em sua boca em um impulso desesperado e tolo de sussurrá-lo contra a pele de seu corpo. Para sua felicidade, gritos de espanto e confusão vindos da multidão a arrancaram de seu transe. Alizé virou-se assustada, para testemunhar os criados do palácio percorrendo a multidão de djinns com bandejas douradas, cada qual cheia de canecas e jarras d'água. Naquele instante, Alizé respirava o ar frio que entorpecia suas narinas, fechando os olhos com força contra o vertiginoso céu noturno. A cena era linda, sem dúvida, mas nem sua cabeça nem seu coração estavam preparados para apreciar o presente. Além disso, ela não sabia onde estava. Chegara àquele local perseguindo Cyrus em sua ronda da meia-noite pela cidade real. Após dispersarem a multidão, uma vez que as pessoas aceitaram que ela estava bem, que acabara de chegar a Toulon e que não havia tomado nenhuma decisão definitiva sobre o casamento, e que se dirigiria a elas de modo oficial assim que tivesse descansado um pouco, voltaram para dentro do palácio. Sim, Sarra parecia querer berrar, tal era a expressão em seu rosto, enquanto Alizé não queria nada além de dormir, mas o jovem rei pronunciara 3 palavras eficientes, olhando na direção do muro do palácio. Infelizmente preciso ir. Sem mais explicações, Cyrus a deixara sob a custódia de sua mãe. Esta, por sua vez, estava mortificada. Sarra emitira um arquejo antes de encarar Alizé com olhos arregalados, piscando, e por um momento, Alizé teve dó da mulher. Em uma mudança chocante de atitude, Sarra, antes uma adversária astuta e complexa, parecera desencorajada. Após testemunhar o poder silencioso de Alizé diante da multidão, a mulher agora tinha medo até de respirar ao lado da garota. Talvez a rainha-mãe temesse ter cometido um erro perigoso ao pedir a Alizé que assassinasse seu filho. Se pudesse, Alizé daria risada do absurdo da situação. Mas ela somente desejara boa noite a uma Sarra ainda trêmula, e uma vez que ficara sozinha no corredor, tornara-se invisível, e saíra para perseguir Cyrus com uma velocidade sobre-humana, tomando cuidado para não ser vista, com medo de que algum criado djinn a descobrisse. Não demorou muito para que o alcançasse fora dos muros do palácio, com paisagens estrangeiras derretendo em escuridão ao atravessarem a noite gelada. Alizé suspirou. Havia florestas peculiares ali, árvores brancas com galhos brancos que brilhavam por dentro em uma pequena área na borda da salina. Chegara até ali em sua perseguição, pois Cyrus logo se evaporara em uma nuvem literal de fumaça ao se aproximar da floresta iluminada, e assim ela se vira ali, solitária e perdida, xingando-se pela própria estupidez. Puxou o manto emprestado com mais força sobre os ombros, lutando contra a vontade de inalar a fragrância de seu dono. Conhecia a colônia dele, as notas florais de rosa infundidas com o tempero masculino de sua pele, embora ela não tivesse muita certeza de como chegara a conhecer. Talvez tivessem sido as horas que ela passara segurando o corpo de Cyrus, respirando-o enquanto chorava. Ela ainda podia sentir o cabelo sedoso dele deslizando entre seus dedos, o rosto em suas mãos. Por seus esforços,
fora recompensada com uma queimação implacável sob o externo, uma onda de sentimento tão poderosa que se espasmava sem alívio, recusando-se a se acalmar mesmo quando seus pensamentos se voltavam para qualquer outra coisa ou outra pessoa. Seu corpo nunca se sentira tão vivo, tão eletrificado. Quando foi que tinha permitido que Cyrus ocupasse tanto espaço dentro dela? Nada havia acontecido entre eles. A confusão de sentimentos que ela experimentava agora, os destroços emocionais que era forçada a vasculhar, tudo isso após um não acontecimento. Não fazia sentido. Pior, Cyrus estava sob o comando do diabo. Uma afirmação dessas deveria ser conclusiva o suficiente para condená-lo. Mas além dessa, os céus sabiam que ela tinha muitas outras razões. Entre outros crimes horríveis, ele roubara seu precioso livro de Arya e se recusava a devolvê-lo, mantendo-o refém sob a proteção da magia. Ele matara os profetas de Ardúnia, assassinara o rei Zaal e o próprio pai, e tinha se apresentado como seu inimigo, quisesse ela ou não. Então, quando ele se esgueirara para fora do palácio de forma misteriosa e provavelmente nefasta, ela se sentira compelida a segui-lo. Que tolice a sua. 3. É claro que Cyrus sabia que estava sendo seguido. Ela tinha a sutileza de um dragão sonâmbulo, como se ela pudesse se aproximar dele sem seu conhecimento. Como se ele não pudesse ouvir a barra de seu manto arrastando-se atrás dela. Já era tortura suficiente imaginá-la usando suas roupas, e um tormento ainda maior sentir seus passos determinados e vislumbrar seu semblante preocupado, o leve bico em seus lábios que só aparecia quando ela pensava demais. A firmeza com que o perseguia, como se tivesse noção do que estava fazendo, era tão adorável que o enfurecia. Receava que acabaria reconhecendo o cheiro dela, o som dos passos em sua direção pelo resto de seus dias. Que tolice a dela não se dar conta disso, e que tolice a dele pensar sobre ela. Cyrus suspirou e seguiu em frente, o vapor frio escapando de seus lábios em meio à noite gelada. Altos e imponentes pinheiros brilhavam ao longo do caminho. Os feixes de luar por entre seus galhos tal qual dedos fantasmagóricos, como se quisessem agarrá-lo. Os pássaros noturnos piavam. Parecia haver uma ameaça de esquecimento enquanto a fragrância fresca de pinho lhe enchia a cabeça. A hora era tardia e estranhamente gélida. Se ao menos ela parasse de segui-lo. Havia uma terrível jornada pela frente, e, depois de tudo pelo que tinha passado naquela noite, Cyrus esperava um único alento: a solidão. Desejava um momento para se recompor, firmar-se antes de encarar a próxima fase de tortura. A sombra dela à espreita tornava tal esperança impossível. Ele já a ouvira repetidas vezes tropeçando na barra do manto e tivera de cerrar os dentes para não se virar para ajudá-la. O jovem rei não precisava percorrer aquela odisseia glacial. Ele pretendia chegar ao seu destino com um truque de mágica. Apenas estava conduzindo a Lysé em uma caminhada sem rumo de propósito, esperando que ela acabasse se cansando do frio, ou pelo menos cedesse à própria exaustão, e voltasse para o palácio. Mas ela não tinha como conhecer esse seu dilema. Não sabia que sua sombra inexperiente o estava enfurecendo e, ao mesmo tempo, acalmando, que ele queria desaparecer mesmo que não pudesse suportar a ideia de abandoná-la ali, na escuridão gelada. Ele a queria mais perto do que poderia expressar em palavras. Queria-a nua e trêmula em seus braços. Mas também queria arrancar essas sensações de sua pele, decepar a própria cabeça e jogá-la no rio. Queria gritar com ela. Houve então uma súbita rajada de vento, o farfalhar intenso de folhas. Cyrus baixou a cabeça para se proteger do frio e ouviu o som quase imperceptível de uma fungada, que só lhe provocou ainda mais a fúria. Ele sabia que sua raiva era irracional, mas ainda assim teve o impulso de se virar e acusá-la de ser estupidamente teimosa. Ela morreria congelada sem motivo, torturando-o para além dos limites da humanidade. A princípio, ele ficara surpreso ao percebê-la seguindo-o, desarmada, pela escuridão gelada. Seu primeiro impulso, claro, foi de impedi-la, e ele quase o fez, quase deu meia volta e ordenou que ela retornasse aos seus aposentos. Mas ela não lhe daria ouvidos. Ele tinha certeza de que ela apenas responderia com mais descontentamento. Faria pirraça como uma criança pega fazendo arte.
Ela se recusaria a ir embora e o acusaria de usar magia contra ela. De que outra forma poderia ter percebido a presença de uma espiã tão magistral? E quando, inevitavelmente, ele a abandonasse de qualquer maneira, ela proferiria insultos, primeiro exigindo que ele devolvesse seu livro, depois acusando-o de ser um tirano e, ainda por cima, um babaca. Não, uma pequena correção. Ela não usaria palavras tão vulgares. O mais provável é que ela o chamasse de canalha, charlatão, patife. Esse pensamento quase o fez sorrir, mas então a barragem estilhaçou. A dor formou um cerco brutal ao seu redor, irradiando de seu âmago até que sua mente fosse forçada a se submeter a uma invasão de memórias. Ele foi bombardeado por cenas das últimas horas. Cenas que desejava, mas não podia, banir para sempre de sua história. Cyrus não conseguia pensar em nada, além da mão delicada em sua testa, no próprio corpo aninhado nos braços dela, na deliciosa agonia da pele feminina contra seu rosto. Sentia a garganta latejar com a lembrança de como ele a tinha tocado em seu delírio, e o perfume inebriante dela encheu de novo sua cabeça, e ali viveria para sempre, junto com o sussurro de sua voz de choro. Ela havia derramado lágrimas sobre seu rosto enquanto dizia seu nome, repetidas vezes, implorando para que ele acordasse. Ele cerrou os punhos. Não conseguia acreditar que havia lhe contado a verdade. Era inconcebível que tivesse confessado que sonhava com ela noite após noite, que por 8 meses angustiantes conhecera o gosto, o calor, a seda de sua pele em seu sono. Nada mais do que um ataque de loucura poderia tê-lo levado àquele estado. Ele estivera dolorosamente exausto, ainda sob a influência da magia das sombras. Sua mente e seu corpo ainda não tinham se recuperado dos outros ataques recentes do diabo. Essa era a única desculpa que ele conseguia encontrar, de que estava acabado, de que suas defesas estavam baixas devido ao choque, seu corpo fraco levado ao extremo pelo carinho dela. Em qualquer outro momento de sua vida, ele teria sido mais forte, teria se esquivado, teria morrido antes de se desonrar daquela forma, exibindo seu desejo como um tolo. Pelos infernos ele teria se comportado melhor. 8 meses antes, Iblis plantara Alizé em sua cabeça de propósito, construindo em sua mente uma narrativa que o tornava submisso a ela. Sem dúvida, o plano do diabo era usá-la para destruí-lo. E Cyrus caíra nessa armadilha tão óbvia. Lutava para respirar. Algo havia mudado nele de maneira irrevocável naquela noite, e ele temia quem se tornaria a partir de agora. Haviam caído sua máscara, seu verniz de indiferença, sua capacidade cada vez mais fraca de resistir à proximidade dela, com um humor amargo e uma atitude de desprezo. Desde o primeiro encontro, Cyrus atribuíra os inúmeros buracos em seu peito à maldade dela. Afinal, ela era a noiva escolhida pelo diabo, o que devia ser motivo suficiente para acreditar que era corrupta e desonrosa. Ele presumira que ela era de fato amiga do diabo, cúmplice do plano de roubar seu império, e mantivera essa convicção no peito, mesmo quando suas dúvidas foram logo refutadas, cada evidência da inocência dela parecendo abrir rachaduras em sua armadura, evidências de que seu caráter era impecável, de que ela não havia feito acordo nenhum com o diabo, de que ela era tão assombrada por Iblis quanto ele. A verdade era pior, infinitamente pior. Sua última demonstração de compaixão por ele o tinha derrubado, pois, somada a tudo o mais, provava que ela era mesmo a figura angelical que ele acalentava em seus sonhos. Não só estivera terrivelmente errado sobre ela, como a tratara de modo cruel. Sabia agora que ela era tão superior que nem mesmo era digno de ficar ao seu lado. Com toda certeza, ele não tinha o direito de desejar nada dela. Ele parou de repente, seu coração batendo forte contra as costelas. Por todo aquele tempo, ele fora capaz de suportar a agonia da presença dela apenas porque sentia ódio. Sabendo agora a profundidade de seu erro, como poderia suportar ficar perto dela? Como suportaria olhar para ela, quando já não tinha as defesas necessárias para proteger seu coração patético? Passou as mãos congeladas pelo rosto, lembrando-se de manter a compostura, pois ela ainda podia vê-lo. Sentiu que poderia entrar em combustão caso não se acalmasse. Mas ainda assim, como poderia se acalmar sob o olhar dela? Ele mal prestara atenção aos arredores nos últimos minutos.
E só então percebeu, ao olhar para cima, que estava diante de um bosque iluminado na fronteira da maior planície de sal de Tulã. Tratava-se de uma vasta e assustadora extensão, e ele ficou mais ciente do que nunca de que ele e Alizé estavam sozinhos sob aquela cúpula de escuridão, com seus movimentos seguidos apenas pelas estrelas. Uma parte febril de si ousou imaginá-la ali no escuro, observando-o. Ele a queria tanto. Ele a queria com uma sede avassaladora, com o desespero de um homem à espera da morte. Sem dúvida, o diabo ficaria encantado ao vê-lo tão degradado. Foi esse pensamento preocupante que afastou de imediato o calor de sua cabeça, e Cyrus sentiu-se frio e estúpido, entorpecido. Se ao menos pudesse voltar a odiá-la, a desconfiar dela, tudo ficaria mais fácil. Se, por outro lado, ele se permitisse continuar movido por este desespero, o livro de Aria se tornaria o menor de seus problemas. Poderia ser levado a matar um homem apenas para que ela pudesse apreciar melhor a paisagem. Ele poderia renegar todo o acordo, exatamente como o diabo desejava. Ah, ele se arrependeria. Cyrus corria o risco de perder o controle. Alizé tivera compaixão dele ao se afastar, ao pôr fim a algo que poderia tê-lo destruído. Ele nunca mais poderia se permitir chegar tão perto dela. Era ridículo até mesmo cogitar a ideia de que ela poderia sentir algo por ele. Mesmo agora ela o seguia apenas porque não confiava nele. Não tinha ideia de que o estava seguindo em uma jornada ao inferno, onde o mestre das trevas aguardava ansiosamente por sua chegada. Não. Ele era uma alma arruinada. Observá-la discursar para uma multidão desesperada e devota de milhares de pessoas, todas prontas e dispostas a morrer por ela, fora o golpe final. Ele sempre seria o vilão da história. Havia meses que fizera as pazes com o sacrifício que sua vida deveria ser, pois era a única maneira de cumprir as tarefas que lhe tinham sido impostas. Para Cyrus, esperar algo além da morte era um jogo traiçoeiro que só terminaria em tragédia. Ele não tinha escolha senão relegar seus sonhos irrealizáveis às memórias empoeiradas da infância. Além disso, o diabo o aguardava. Com esse pensamento final e amargo, ele desapareceu. 4 derreta o gelo no sal, una os tronos no mar. Neste reino de intrigas haverá fogo e argila. As palavras retumbavam na cabeça de Kamran, que estava pensando no livro misterioso que descobrira na bolsa de tapeçaria de Alizé. Desde então, a inscrição enigmática ficara gravada em sua memória. Os 2 últimos versos o perturbavam. Neste reino de intrigas haverá fogo e argila. Apesar de tudo, Razan conseguira plantar uma semente perigosa em sua mente. Alizé talvez ainda estivesse destinada a se casar com ele. Kamran tinha muitas dúvidas com relação a Alizé. Havia muito que ele ainda não conseguia entender, pois ela deixara nós em seu coração e em sua cabeça para ele desatar. Ainda assim, as memórias que tinha dela permaneciam tão ardentes que ele precisava lutar para pensar de forma racional. Apesar de suas dúvidas, a ideia de tê-la como rainha ainda era tão tentadora que ele não conseguia evitar tal fantasia. Nunca conhecera uma jovem como ela, do ponto de vista da beleza e da compostura, da elegância e da inteligência. Kamran não ficara tão surpreso ao descobrir que a Snoda discreta e encantadora era, na verdade, a herdeira perdida de um antigo trono. Sempre percebera algo nobre em seu jeito, uma dignidade em sua presença. Um bufo divertido interrompeu os pensamentos de Kamran, que se virou, irritado em direção ao som. Seu humor azedou ao ver a senhorita Huda e sua incapacidade de autocontrole. A moça batia as mãos no peito ao gargalhar, com a boca ainda meio cheia, dizendo engasgada: "Oh céus, estou morta de cansada." Era impossível não as comparar. A senhorita Huda era a antítese de Alizé, desajeitada e espalhafatosa. Uma fora criada para ser rainha, e a outra para ser tolerada. Ainda assim, Alizé vivera em relativa pobreza, e a senhorita Huda em um lar aristocrático. As diferenças entre elas eram enormes, e embora ambas as jovens tivessem sofrido negligência, apenas uma conseguira desenvolver autodomínio e graciosidade. Kamran estremeceu ao som de outro bufo, sua expressão agora cada vez mais sombria. "Pois eu acho que Tulã deve ser um lugar horrível", ela anunciou. "Duvido que algum lugar do mundo esteja à altura da beleza de Ardúnia."
Havia algo no som da voz dela que o incomodava, que fazia sua pele se arrepiar. Ele chacoalhou a cabeça, como que para tirá-la de dentro de si. Não queria se concentrar nas muitas irritações provocadas pela senhorita Ruda. Então mergulhou a cabeça na plumagem sedosa e densa de Simorg. O pássaro lendário viera ao seu resgate em deferência a Zaal, que deixara para o neto uma única pluma encantada em seu testamento. Apenas servia para invocar a criatura mágica apenas em momentos de extrema necessidade, e Camran, tendo quase perdido sua coroa para Zahak, o ministro da defesa, depois sido preso na torre pelos profetas, de fato, estava em um momento extremo. Será que Simorg permaneceria com ele por tempo indeterminado? Ou ela o levaria até Tulã e iria embora assim que o colocasse em terra firme? Mais uma vez, seus pensamentos caíram em incertezas. Camran devia usar a viagem para se provar como herdeiro merecedor de seu próprio trono, conforme haviam orientado os profetas. Porém, não esclareceram como poderia alcançar tal objetivo. Ele se perguntou sobre o que Zahak estaria planejando em sua ausência, e o que os profetas estariam fazendo e dizendo. A menos que os sacerdotes e as sacerdotisas quisessem impedir o ministro da defesa de se coroar como rei, não havia muito tempo antes que Zahak tomasse o controle de Ardúnia. Na verdade, já ouvi que Tulã é um lugar muito belo. Din objetou, sem alarde. Muitos dos meus fornecedores vêm do Império do Sul e só têm elogios a fazer. Mas é claro, interrompeu a senhorita Ruda, eles devem ter medo demais para falar mal de sua terra. E quem poderia culpá-los quando são governados por aquele rei bestial? Camran enrijeceu-se ao ouvir isso, os estilhaços de raiva reunindo-se em uma única e cortante lâmina de ódio. Apesar de toda a desordem de sua mente, de uma coisa ele não tinha dúvida: mataria Cyrus. Enquanto a expectativa de rever Alizé o deixava inseguro, a ideia de encarar de novo o rei bastardo do sul lhe enchia de adrenalina. Entre os muitos horrores que se repetiam em sua cabeça sem parar, a imagem mais macabra era a da morte do rei Zaal. A cena ficaria marcada para sempre em sua memória. Com frequência, ele retornava àquele som de embrulhar o estômago, a espada sendo enterrada no coração de seu avô. Camran nunca se esqueceria do choque, do horror, do caos que se seguiu, do assassino. O príncipe arduniano tinha agora como missão, acima de qualquer coisa, retribuir o que tinha sido feito. Ou se vingaria da morte de seu avô, ou morreria tentando. O violento rei de Tulã, enfim, pagaria pelo que havia feito. De preferência, picado aos pedacinhos, com os órgãos internos expostos ao bel prazer dos abutres. Camran, ao ouvir seu nome, o príncipe quase saltou. Lutou para aquietar o coração sedento de sangue, virando-se para seu antigo ministro. Não quis interromper. Razan prosseguiu. Pois vejo que está refletindo. O sol parece estar despontando no horizonte. E consigo ouvir o barulho de água ao longe, o que só pode indicar que... Sim, por ar ou por terra, a chegada a Tulã era caracterizada pelo estrondo das cachoeiras. Camran, que já navegara muitas vezes por aquela parte do mundo, era mais do que familiarizado com o som. Tratava-se de um detestável lembrete de que Ardúnia tinha no máximo mais 2 anos antes de precisar racionar o uso de água, e 3 anos antes que uma crise hídrica se instalasse em todo o império. A neve e as chuvas recentes haviam trazido um pequeno alívio, mas Ardúnia precisaria de muito mais do que alguns dias de precipitação para não sofrer com a seca. Dezenas de milhões de pessoas logo recorreriam a ele para obter proteção, e um dia, sob sua liderança, poderiam morrer de sede. Era outro problema esmagador que demandava uma solução de Camran, outra lâmina de medo pressionada ao pescoço. Seu avô, o rei Zaal, havia escondido a ameaça de seu povo, insistindo que não havia motivo para pânico e que haveria tempo para contornar a questão. Apenas agora, com o fardo sobre seus ombros, Camran entendia tal silêncio pelo que de fato era: covardia. As falhas do avô continuavam a pesar sobre ele. Estimo que aterrissaremos em cerca de 30 minutos, Razan disse. Gostaria de conversar com você sobre os resultados da minha última expedição antes de chegarmos. Agora, se preferir esperar... Não. Camran enrijeceu no lugar, com as costas eretas.
Por tantas horas ele se sentira incapaz de encontrar calma e quietude em meio ao tumulto do voo, e aquela conversa fora tão adiada que quase se esquecera dela. No dia anterior, vivendo sob a ameaça de ser expulso do castelo, Kamran enviara Hazan para o norte de Ardúnia, munido da tarefa de encontrar um lugar seguro no qual pudessem se refugiar caso fosse necessário. Conversemos agora sobre suas descobertas. Você mencionou ter visto minha mãe? No interior. Sim. E falou com ela? Sim. Hazan confirmou, assentindo ao mesmo tempo com a cabeça. Onde ela estava? E estava bem? Sim. E você me forçará a arrancar as palavras de explicação da sua boca, como se fossem espinhos? O que há com você? Sua mãe é uma mulher estranha. Hazan respondeu, lutando contra um sorriso. Viajei para o norte, sob seu comando, diretamente para o maior município da região. Imaginei que a taverna local seria o melhor lugar para conhecer um camponês desavisado que aceitasse trocar sua terra por uma pequena fortuna em ouro. Sim, muito bem, Hazan. Você foi a uma taverna e encontrou um camponês. Depois foi a um açougue comprar carne? Hazan semicerrou os olhos. Se seu mau humor não lhe permitir ter uma simples conversa, fale logo e me poupe do desejo de dar um soco na sua cara, para depois só observar a gravidade cumprir com seu nobre trabalho de arrebentar seu pescoço lá embaixo. Por razões inexplicáveis, essas palavras alegraram um pouco Kamran. Meu humor é sempre tão óbvio para você? Seu humor é óbvio até para um cadáver. O príncipe virou-se para lutar contra um sorriso, dizendo: Continue então. Você foi a uma taverna e encontrou um camponês. Não, eu encontrei sua mãe. Kamran ergueu a cabeça com um movimento brusco. E pelo que entendi, ela estava à minha espera, prosseguiu Hazan. Quando abri a porta, dei de cara com ela. Se bem que, para ser justo, ela não fez o mínimo esforço para ocultar sua presença. Estava tão coberta de joias que não sei como não fora assaltada em plena luz do dia. Minha mãe sempre foi a rainha da discrição. Hazan deu uma risada seca. De toda forma, ela me observava quando entrei, e acenou de imediato para que eu me sentasse com ela à sua mesa. Ela então me falou que já tinha encontrado um esconderijo para nós. O quê? Hazan assentiu. Kamran então falou. Minha mãe, a lânguida princesa de Ardúnia, incumbiu-se de fazer negócio com um simples camponês plebeu? Para me proteger? Não me diga que ela se hospedou na taverna. Mais uma vez, Hazan assentiu. Não, Kamran arfou. Confirmei com o dono do lugar. Mas como ela sabia que eu precisaria de um esconderijo? Hazan pareceu preocupado de repente. Não sei. Como disse, ela é uma mulher estranha. Não pareceu surpresa de me ver vivo. Não me perguntou se você tinha sobrevivido à adaga que enfiou em seu ombro. Não parecia incomodada com a morte do seu avô. Apenas me perguntou se tínhamos planos de ir a Tulã. Quando falei que sim, ela me pediu para não compartilhar os detalhes sórdidos. Kamran virou-se, passando a mão no rosto enquanto uma brisa gelada percorria seu corpo. Não havia amanhecido ainda, e a escuridão parecia persistir, teimosa. Azul e cinza misturavam-se no horizonte, com a promessa de que a luz dourada despontaria a qualquer momento. O príncipe respirou fundo, saboreando a bruma ao tentar entender aquelas revelações. Hazan hesitou antes de acrescentar. Ela também me perguntou se o diabo já o tinha visitado. Kamran virou-se de novo, com todos os músculos do corpo tensionados. O diabo? Eu lhe falei que não fazia ideia, pois não tínhamos conversado sobre isso. O príncipe balançou a cabeça. Ele sempre tivera o bom senso de sentir aversão pelo diabo, mas depois de testemunhar a ruína trazida pela barganha que seu avô fizera com Iblis, a ideia de encontrar tal criatura o revoltava até o fundo de sua alma. Por que ele me visitaria? Não fui coroado rei ainda. Não sei, disse Hazan, franzindo o senho. Ela não falou mais sobre o assunto. Apenas me instruiu a avisá-lo que estará à nossa espera quando retornarmos, que tinha resolvido a questão do esconderijo, e que eu deveria enviar a ela guardas da milícia para trabalharem sob suas ordens. Hazan hesitou. Ela também enviou isto aqui para você. Hazan enfiou a mão no bolso do casaco e retirou um envelope rosa claro, que entregou ao príncipe. Este recebeu o estranho presente, um pouco atordoado. Virou o papel delicado em suas mãos, notando que a aba do envelope estava aberta, não lacrada. Você leu? Kamran olhou para o amigo. Acho que devo avisá-lo que não se trata de uma carta. Hazan suspirou com tristeza.
5 Alizé caminhava com cuidado para não tropeçar na longa barra do manto. Suas extremidades estavam amortecidas pelo frio. Ela enfim admitira a derrota e iniciara o retorno ao palácio. As estrelas haviam se retirado para que um novo dia começasse, e os céus antes negros agora pareciam cobertos de cinza.